Uma outra ferramenta essencial para a gente durante o projeto vai ser o GraphQL. O GraphQL ele vai ser muito importante porque a gente vai trabalhar todos os nossos dados de todos os produtos, promoções, usuários, etc., usando ele como base. Então, por isso, a gente precisa saber o que é esse tal de GraphQL, como ele funciona, para que ele serve, quais as diferenças, ok? Então, a primeira coisa é, o GraphQL ele é uma linguagem de consulta de dados desenvolvida e utilizada pelo Facebook desde 2012. O Facebook ele já teve muitos problemas pela questão da quantidade de dados que ele tinha que passar e requisitar para informar um usuário de alguma coisa na tela. Então pensa na timeline, ele precisava de várias coisas. Ele precisava pegar, por exemplo, as informações ali daquele usuário que está fazendo a postagem, então precisava pegar o nome, a URL dele, a foto, precisava pegar o conteúdo da postagem que ele fez, por exemplo, se ele tinha escrito alguma coisa, postado um vídeo, etc. Precisava pegar as informações em relação àquele post, por exemplo, número de curtidas, número de comentários, os próprios comentários, e aí dentro dos comentários eles precisavam pegar as informações dos usuários que estavam comentando também, e isso só num quadradinho de um único post. Precisava fazer várias chamadas. Consequentemente, isso ficava muito pesado, requisitava muitas informações e para usuários que não tinham uma boa conexão, nem precisava ser realmente muito boa, para quase todos os usuários eles tinham vários problemas. Além de ser extremamente custoso para o servidor, porque eles precisavam bater em diferentes rotas. E aí foi por isso que eles resolveram desenvolver o GraphQL, para tentar diminuir esse número de requisições e coordenar melhor os dados que eles buscavam. E aí, antes da gente ver, realmente os funcionamentos, a gente precisa entender como era antes e como é agora com o GraphQL. Antes eles utilizavam uma API muito conhecida que é o funcionamento da REST API. E agora eles utilizam o GraphQL. Então a gente tem que ver essa diferença entre a REST API e o GraphQL. Então vamos lá, vamos ver como que funciona a REST API. Então, para a REST API é basicamente da seguinte forma. Nós temos um client, que é um usuário, seja ele no celular, seja ele no computador, e temos um servidor que tem aí os nossos dados, tudo que precisar para fazer funcionar aí a nossa aplicação, certo? E aí o usuário fazia uma requisição no servidor, um HTTP request, falando, olha, preciso dos dados do usuário X. O servidor recebia essa chamada, então respondia para o cliente as informações que ele pediu num formato de JSON. Podia ser JSON, pode ser também bem mais antigo aí, XML. E aí, a partir desses dados, o cliente pegava, trabalhava em cima deles e mostrava para a tela ali para o cliente. Ok? No funcionamento lá da ideia de renderização via SPA, ok? Então, essa era basicamente o funcionamento aí do REST API para as requisições dos dados e o recebimento deles. E aí a gente tinha que trabalhar basicamente com várias rotas. Então, a gente tinha, por exemplo, API V3 User ID para pegar um usuário específico, ou API V4 Users ID, às vezes a gente tinha que ficar mudando a versão, porque às vezes a gente pegava mais dados, às vezes menos. Então toda vez que a gente atualizava a API, a gente tinha que ter uma rota renomeando essa API, para ter a rota antiga, V3, a rota nova, V4. Então nós tínhamos aí várias rotas para cada tipo de coisa. Então para usuário tinha rota. Para pegar todos os usuários era uma outra rota. Para poder pegar o post, uma rota. Para poder pegar os likes daquele post, outra rota. Enfim, eram muitas rotas que a gente precisava fazer, porque esse que é o funcionamento da REST API. Basicamente, os dados são respondidos através dessas rotas, ok? E aí, quais são esses problemas, então, na REST API? Bom, primeiro é a dificuldade para evoluir a API, Como eu falei, toda vez que a gente precisava mudar coisas, a gente precisava deixar funcionando para quem já estava usando e precisava criar as coisas novas para o futuro. Como a gente não podia simplesmente quebrar quem está usando, a gente fazia o seguinte, a rota antiga transformava-se num V alguma coisa, V1, e aí a rota nova, uma V2.
E aí depois a mesma coisa. Eu mudei de novo, atualizei várias coisas e tal, mudei todo o meu back-end. Eu vou ter que mudar a rota e passar por uma V3, V4, V5, V infinito. Consegue reparar a dificuldade que isso dá? A gente teria muitas rotas aí sendo criadas, às vezes da mesma coisa, mas a diferença é que eram APIs diferentes. Isso dá um grande trabalho. O outro é a entrega de dados nem sempre necessários. Por exemplo, lá no post do Facebook, em geral, do usuário eu só precisava da foto dele, o nome e a URL dele, só. Mas quando eu faço uma requisição numa API, na REST API, ele me manda todas as informações daquela coisa que eu estou buscando. Por exemplo, de um usuário, ele responderia milhares de coisas que eu não queria. Por exemplo, dia de aniversário, a cidade, localização da pessoa, enfim, vários dados que para aquele momento ali eu não precisava. Isso fazia com que as minhas requisições fossem maiores, certo? Então eu tinha um aumento no tamanho da requisição, porque ao invés de eu responder só, olha, o nome é isso, a URL é isso, a imagem é essa, eu respondia tudo. E aí, óbvio, o JSON era maior, né? Mais conteúdo. Isso fazia também a questão, outro problema grande é que as rotas eram altamente acopladas. Então, por exemplo, para eu pegar os dados do usuário, eu usava users. Mas se eu quisesse, por exemplo, só alguns poucos dados do user para não ter esse problema, eu teria que criar uma nova rota. E aí eu estaria de novo acoplando os dados a essas rotas. Isso dava muito trabalho. Eu tinha várias dificuldades para evoluir com a REST API, ok? E aí, como que funciona o GraphQL? Para o GraphQL, o funcionamento é o seguinte. A gente prepara um esquema, ok? Dizendo os dados aí que a gente quer ter. Digamos, no user ali, eu digo, olha, o user vai ter name, bio, avatar URL, quando ele foi criado, e os seguidores dele. E os seguidores vão ser do tipo followers connection, por exemplo. E aí lá dentro eu tenho mais dados que eu queira, ok? E aí esse é o esquema com tudo, com todos os dados. Mas se eu quiser, eu não preciso chamar tudo isso. Então, para eu buscar os dados, eu posso passar simplesmente o que eu quero. Eu crio uma query e falo, olha, eu só quero o name, o location e o followers, só o valor total dos followers. Ou seja, de um esquema cheio de coisa, né, bem grande, com vários detalhes, eu estou pegando só um pequeno pedacinho. E a minha resposta é só esse pequeno pedacinho. Então, eu só recebo um JSON com esses dados ali já separados. Então, o funcionamento de request e recebimento dos dados é igualzinho, exatamente igual da REST API. Tem um client, tem um servidor, o client envia para o servidor. Isso não muda, o servidor pega essa chamada e responde. A diferença está nos dados. Enquanto num lado eu simplesmente digo o pouco que eu quero e recebo o pouco que eu quero, no outro, que era a REST API, eu recebia tudo de uma vez só, o que nem sempre era necessário, ok? Então, esse aí é o funcionamento da GraphQL. É dessa forma com que ele funciona e que a gente vai trabalhar. Existem diferentes coisas dentro do GraphQL. A gente tem as queries que servem para buscar os dados, mas a gente vai ter mutations para a criação dos dados, subscriptions, que são uma outra forma de ficar assistindo uma mudança de dado, e vários detalhes mais, por exemplo, como fragments, etc. Então, a gente vai ter tudo isso em ricos detalhes no módulo 2. Mas o importante é a gente já saber a utilidade aí do nosso GraphQL e entender quais são as vantagens dele. Quais são as vantagens, então? Primeiro, que permite uma evolução constante. A gente não tem mais aí o problema de diferentes rotas, é uma rota só. Então, a gente não precisa de V1, V2, V3, V4, isso não muda. Vai ser uma rota só, e aí a gente pode ficar sempre atualizando constantemente, sem problema nenhum, sem quebrar os dados para o usuário que estiver utilizando ainda. Outra coisa, a gente entrega só os dados requisitados. Como eu mostrei, se eu quero só 2, 3 coisas, eu consigo pegar só essas 2, 3 coisas. E o tamanho disso é menor, consequentemente, também mais rápido. Então, um servidor é mais rápido para me responder e o tamanho é menor para o usuário baixar. Então, eu estou ajudando o usuário no 4G dele, por exemplo, e também estou ajudando o meu servidor para ele também não fazer tantas coisas em excesso e eu ter que pagar mais por isso, ok?
A outra coisa é que é uma rota única, né? Como eu falei, é uma rota única, então os dados são altamente desacoplados. Os dados vão ser baseados na sua query. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como funciona esse request. Mas basicamente a gente tem uma URL que a gente passa uma query e essa query entra no request da URL. Então a minha rota, ela é única, eu vou dizer lá localhost, por exemplo, GraphQL, e o que vem depois são os dados que eu peço. Então eu posso passar de diferentes formas. Eu não preciso ter só user ou users ou products, etc. Eu passo tudo que eu quero e ele me responde tudo que eu quero. Então é bem mais desacoplado isso aí. Mas vamos ver isso aí na prática, então, como que isso funciona, ok? Eu tenho aqui duas URLs. Uma mostrando para vocês o GraphQL do GitHub. Esse é o projeto do próprio GitHub que está no ar com dado real, é dado de produção. Então, se você quiser brincar aí com o GraphQL, até para ver como que funciona, é só você entrar nessa URL aqui, developer.github.com/v4explorer. Lembra, essa URL aqui, V4, por exemplo, não é por causa do GraphQL, é porque eles tiveram, né, essas evoluções de API, eles precisaram criar essas versões, né, mas não é para o GraphQL. Essa URL eu vou deixar também para vocês aí, separado nos resources da Udemy, ok? Então eu tenho aqui o meu GraphQL, e aí reparem o seguinte, aqui eu posso fazer as minhas chamadas. Ele já me dá um exemplo, por exemplo, que é essa query aqui, pegando o viewer login. Se eu clicar, ele já me dá o meu login, que é o William Houston, que é o do meu GitHub. Mas se eu clicar aqui em query, por exemplo, ele já me mostra diferentes coisas, diferentes dados que eu consigo buscar aqui. Então, vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, ok? Apaguei. E aí eu vou criar uma query. Para criar query, reparem, eu posso criar dessa forma, dizendo query, ou eu posso simplesmente passar aqui dentro o que eu quero. Ele também vai entender. Então, pode ser query, assim, sem nome nenhum. Eu posso passar um nome, por exemplo, aqui, tipo getUser, por exemplo, eu também posso. Esse nome aqui não é relacionado à API, ele é um nome que você guarda, que aí você pode usar futuramente para alguma coisa, ou não. Ou você pode simplesmente omitir também a palavra query, ele também vai entender, ok? Então, vou deixar aqui só como query, ok? Deixa eu apagar essa linha 1 aqui. E aí a gente pode fazer as queries aqui para pegar os dados. Existem vários dados que ele está passando aqui. Eu vou procurar um em específico. Deixa eu ver que estava por aqui. Ó, user. Então temos aí o user. E dentro do user a gente tem algumas informações, alguns campos para ele. Então, ó, user, ok? O user eu preciso passar um login. No nosso caso aqui eu já sei, né? O William Houston. Então é esse aqui. E aí eu posso passar os dados, ok? Reparem que na forma anterior eu estava fazendo a busca de dados não específica, então eu estava pegando tudo. Aqui eu consigo passar já um valor, ok? Para ele. Eu posso passar tanto por aqui, dessa forma, ou eu poderia passar como query variable aqui embaixo. Eu passaria o nome e aqui eu faria concatenação. Mas só para deixar uma forma simples, só para a gente ver funcionando, vamos deixar por aqui, ok? E aí, olha só, user eu posso pegar vários dados. Então, por exemplo, eu quero pegar o avatar URL, eu quero pegar a bio, e eu quero pegar também, deixa eu ver, tem várias informações aqui, vocês podem ver. Eu quero pegar followers, e dentro da followers eu quero pegar o total count. Então, olha só, o legal é que se vocês repararem, ele também tem um autocomplete aqui, ele já mostra alguns dados que você pode pegar. Então, isso também é bem legal. A documentação é bem interessante. Isso que é uma outra coisa muito legal do GraphQL. A gente consegue ter uma documentação viva aqui. A gente consegue ver todos os dados que a nossa API tem, todas as informações, o que usar, o que não usar. Isso é bem bacana. E aí eu tenho aqui, né? Eu vou clicar para rodar. E reparem, ele retornou somente o dado que eu queria. Se eu apagar alguma coisa, por exemplo, apago o avatar URL aqui da query, ele apaga porque ele não pediu isso aí, ok? Então isso é muito, muito legal. E aí vamos ver como que isso funciona aqui no network, ok? Então olha só, eu tenho a nossa query, eu vou mandar rodar. Reparem que ele vai fazer uma chamada aqui. Ele fez uma chamada para o GraphQL. E aí nessa chamada do GraphQL, aqui embaixo, deixa eu só comentar, eu tenho request payload, que é exatamente o que eu envio, né, no payload na chamada aí.
No caso, o que ele passa, reparem, é exatamente a query que a gente tem. Eu não estou passando nenhuma variável, então está vazio, mas reparem que o payload que eu passo é a query. Antes, numa requisição REST API, é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar na outra URL para vocês já já. Mas vocês conseguem ver aqui, olha, que eu consigo fazer uma chamada. E aí, se, por exemplo, eu mudar algum dado aqui, voltar a botar aqui, ó, o avatar URL e mandar a chamada, reparem, ele fez uma nova chamada. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, ele tem um novo dado ali sendo chamado. Já na REST API, olha como que funciona. Essa aqui também é a REST do próprio GitHub. E aí, reparem que quando eu boto users William Houston, ao invés de lá, que eu posso determinar só o que eu quero, aqui eu não consigo. Então ele me passa todos os dados. E muitos dos dados eu nem queria, não queria todas essas informações. Então ele passa muita coisa que eu não desejava. Já na GraphQL, ele passa só o que eu queria. E se a gente olhar aqui nas requisições, ó, vou dar um refresh. Olha só, aqui está a nossa API, certo? Reparem que ele já passa o dado direto aqui na request URL. Enquanto que aqui no GraphQL é uma URL só, olha, é GraphQL, ponto. Eu não estou passando mais nada, não estou dizendo user ou o que eu quero. Eu passo, olha, é o GraphQL. E no payload que eu passo a minha query. Aqui não, aqui é no request que eu passo os dados. Se a gente olhar lá embaixo o payload, não tem nada, porque ele não passa pelo payload, ele passa aqui direto pela URL. Então vocês conseguem ver a diferença aí. O resultado pode parecer o mesmo, mas na realidade a diferença é muito grande. Primeiro que eu não chamo tantas coisas, então é muito veloz. O clique aqui para ele chamar para a gente é muito rápido. Já na REST API ele vai me dar muita coisa que não é necessário. Então, em projetos muito grandes, onde nós temos muitos dados para trabalhar, o GraphQL é muito mais interessante para a gente. A REST API ficou em desuso por causa disso? Não, ela ainda tem essa utilidade e em muitos locais a gente pode continuar usando a REST API sem problemas. Mas se a gente estiver utilizando um projeto grande ou que a gente tenha uma grande preocupação aí com a performance, o GraphQL vai ser bem mais interessante. Outra coisa é que o GraphQL ele funciona muito bem com sistemas feitos com React. Então a gente vai ter aí uma facilidade maior trabalhando com o GraphQL e React do que com a REST API e o React. Não que seja muito difícil ou muito diferente, mas tem alguns detalhes que a GraphQL vai ser mais agradável também, ok? Então essa foi a pequena introdução da GraphQL. Espero que vocês tenham entendido. E no próximo vídeo a gente vai entender aí alguns clients para trabalhar com GraphQL dentro do nosso front-end.